Bom dia a todos e a todas. A gente vai iniciar aqui o painel I. Como eu disse há pouco, né, cada um dos oradores tem de 15 a 20 minutos para apresentar a comunicação, e eu vou avisar quando estiverem faltando 5 minutos, e no final a gente abre para o debate. Quem estiver nos assistindo, participando aqui, fica à vontade para colocar questões no chat, que ao final a gente traz as perguntas para o debate, ou então pode intervir diretamente também. Então, vamos lá, começar com o Inácio Del Valle Dávila, da UNILA e da Unicamp, né, Inácio? Universidade Federal de Integração Latino-Americana e da Universidade Estadual de Campinas, e vai apresentar o trabalho da última trilogia de Patricio Guzmán, Entre la constelación y el montaje de tiempos heterogêneos. Desculpa o sotaque. Bom, quando quiser, Inácio, eu te passo a palavra. Bom dia a todos e a todas. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com vocês. Eu vou fazer minha apresentação em espanhol, acaba sendo um pouquinho mais fácil para mim. Essa apresentação sobre a última trilogia de Patricio Guzmán, na verdade, é um pouquinho mais do que a última trilogia que eu vou falar, é uma reflexão sobre o tempo, né, no cinema de Patricio Guzmán. Eu trabalhei essas questões num livro, aproveito de fazer um pouco de publicidade, né? Um livrinho que foi publicado o ano passado na França, que eu escrevi com Eva Rosa Ferran Verdejo e Magali Cabus, duas colegas francesas, né? Eu vou falar especificamente de algumas questões que abordei no capítulo da minha responsabilidade. Bom, comienzo en español. El objetivo de esta presentación es ofrecer una interpretación sobre el tiempo histórico y el trabajo de memoria en la última trilogía del cineasta chileno Patricio Guzmán. Parto de la siguiente constatación. Si consideramos el conjunto de los filmes de Guzmán, no solo aquellos sobre Chile, podremos distinguir, grosso modo, tres grandes grupos desde el punto de vista de la manera de abordar el tiempo. Por un lado, documentales que giran en torno a acontecimientos bastante específicos. La insurrección de la burguesía de 1975, el primer año, en realidad, de 1972, la insurrección de la burguesía de 1975, el golpe de Estado de 1976, En nombre de Dios de 1987, el caso Pinochet de 2001 y en menor medida Salvador Allende de 2004. En ellos lo que predomina es la indicación de un proceso determinado, la crónica, la cronología y un tono de carácter más bien asertivo. Buena parte de los títulos, como puede verse, hacen menciones a una contingencia precisa vinculada a la unidad popular o a la dictadura. Por otro lado, tenemos otras películas donde el cineasta desarrolla lo que podríamos llamar una lógica asociativa y cuyos títulos son bastante menos alusivos a un evento. El Poder Popular de 1979, La Cruz del Sur de 1992, La Memoria Obstinada de 1997, Nostalgia de la Luz de 2010, El Botón de Nácar de 2015, La Cordillera de los Sueños de 2019. El tema de esos filmes no procede de un acontecimiento claramente identificable, sino de una reflexión más abstracta que funciona de forma metafórica, haciendo relaciones no necesariamente causales entre los elementos temáticos de la película. Hay más espacio para la proposición de ideas a través de semejanzas formales, analogías, metáforas, comparaciones bastante libres. Podríamos distinguir incluso un tercer grupo de películas que tiene como punto de partida un objeto muy específico, generalmente literario. Pueblo en Vilo, del 95, La isla de Robinson Crusoe, de 1999, Madrid, de 2002, y Mon Jules Verne, de 2005. En ellos la reflexión suele funcionar como un continuo aller-retour, ir y volver entre el objeto preciso que suscita la acción y que funciona como una suerte de dispositivo narrativo, y las reflexiones y experiencias subjetivas del cineasta o de sus entrevistados a partir de ese objeto.
En esos casos, que suelen corresponder a proyectos encomendados, por cierto, volvemos a tener una lógica asociativa no necesariamente causal, aunque opera de una manera menos libre que en los documentales de la segunda categoría antes mencionada. Se asocia en general un libro con la isla que lo habría inspirado, es el caso de la isla de Robinson Crusoe, o con el pueblo en donde sucede, es el caso del pueblo en Vilo. Se asocia una ciudad con experiencias personales vividas en ella, es el caso de Madrid. Se asocian las aventuras escritas por un novelista con expediciones más o menos similares de personas reales, es el caso de Jules Verne. Aunque pueda parecer arriesgado, creo que el cine de Guzmán podría estudiarse a partir de los conocidos conceptos de corta duración, mediana duración y larga duración del historiador Fernand Braudel, en su famoso texto del 58. Si volvemos a la distinción entre filmes de eventos y filmes asociativos, veremos que el primer tipo que hemos descrito, en ese primer tipo que hemos descrito, se inscriben películas donde la lógica temporal se basa en la corta duración. Es el relato de una coyuntura política específica reducida a escasas semanas, meses o años. El segundo y el tercer tipo de documentales se aproximan más a la mediana duración, la memoria que en el presente se tiene sobre la infancia o sobre un periodo específico del pasado. O incluso en la larga duración, las relaciones de opresión en Chile, las relaciones entre el colonialismo y la dictadura chilena, la cultura maya, la religiosidad en América Latina, etc. E incluso yendo más lejos que Braudel, podría inscribirse esas películas dentro de una duración cósmica, como es el caso, evidentemente, de Nostalgia de la Luz, donde vemos los vínculos entre el calcio y las estrellas, o entre el calcio y los huesos. Aunque lo más correcto sería decir que en los documentales de este segundo y tercer tipo, las temporalidades braudelianas se entrecruzan. Precisamente ese entrecruzamiento que rompe la lógica tal vez demasiado estructuralista de Braudel es lo que me interesa interrogar. El tipo de lógica asociativa del segundo y tercer grupo de filmes me recuerda también, en cierto sentido, la relación entre las ideas y las constelaciones de Walter Benjamin, que nos dice que las ideas son a las cosas lo que las constelaciones son a los planetas, ¿verdad? Las conexiones entre elementos separados le permiten a Guzmán construir las ideas centrales de esas películas como imágenes que adquieren una configuración similar al dibujo de una constelación, un trazado entre puntos independientes realizado por el propio cineasta. Para entender mejor la idea de constelación en el cine de Guzmán, veamos, por ejemplo, el caso de Nostalgia de la Luz. En ese documental, Guzmán presenta elementos extremadamente diversos, algunos de los cuales están relacionados con la astronomía, otros con la dictadura y otros con la memoria de la infancia del director. Podría también hablar de otros elementos no necesariamente asociados al anterior. De la astronomía provienen las imágenes de estrellas, galaxias, el polvo estelar, las filmaciones de los observatorios del desierto de Atacama y las entrevistas con astrónomos. De la memoria de la dictadura, cuestiones como la búsqueda de los detenidos desaparecidos, el desierto de Atacama como lugar de detención y desaparición, y entrevistas a historiadores sobre la memoria histórica chilena y el deber de memoria en Chile. De la memoria privada del director proceden sus evocaciones al Chile de la infancia y la reconstrucción del hogar familiar. A partir de esos elementos bastante dispares, que pertenecen a ámbitos diversos, Guzmán traza analogías y asociaciones no necesariamente causales, pero que pueden derivar de las semejanzas formales, de la idea de pasado, olvido, silencio, etc. Esas conexiones entre elementos diferentes e independientes forman la imagen de la constelación que constituye el filme Nostalgia de la Luz. Y podríamos hacer la misma operación con el botón de nácar, ¿verdad? Y en menor medida tal vez con la Cordillera de los Sueños. De hecho, la última trilogía compuesta por esas tres películas es donde esta segunda tendencia asociativa del cine documental de Guzmán se hace más explícita. Cabe resaltar que en ella la naturaleza y el territorio chileno
juegan un papel fundamental como uno de los elementos centrales de la constelación que compone cada uno de esos tres filmes. Elementos como el desierto, el océano y la cordillera deben ser interpretados como puntos dentro de la constelación particular de cada uno de ellos. Ante este análisis general de los grandes modelos en los que podemos clasificar los documentales de Guzmán, hay que dejar en claro dos cosas. En primer lugar, estoy hablando de tendencias y predominancias, no de límites rígidos. Ningún filme es totalmente asertivo o, por el contrario, totalmente especulativo. Es más bien una guía de lectura lo que propongo. En segundo lugar, no se puede hablar en estricto rigor de un giro poético en las películas de Guzmán, como la crítica se apresuró a hacer a partir de Nostalgia de la Luz y El Botón de Nácar. Pues podemos rastrear estos rasgos más poéticos, por así llamarlos, en filmes producidos en los años 70, 80 y 90 del siglo XX. Con todo, esa segunda tendencia asociativa alcanza su etapa de mayor madurez en la segunda década del siglo XXI. Antes de Nostalgia de la Luz, todas las películas sobre la unidad popular y la dictadura de Patricio Guzmán ofrecían reflexiones limitadas a esos periodos históricos, o sea, o a la unidad popular o a la dictadura, o llevaban a cabo un trabajo de memoria concebido como un ir y venir entre el pasado y el presente. En el caso de la última trilogía de Guzmán, lo que vemos es un director que explora asociaciones anacrónicas que van mucho más allá, mediante lo que Georges Duverman llamaría de montajes de tiempos heterogéneos, separados por siglos o incluso milenios. De ese modo, Guzmán lleva a cabo un relato sobre la memoria que funciona como una constelación liberada en gran medida de la causalidad. En sus últimos filmes entran en juego la persistencia de ciertas obstinaciones temáticas que atraviesan toda su obra bajo la forma de constantes transformaciones. Son concebidos como un espacio intermedial esas películas, donde conviven la literatura de aventuras, la poesía, las artes visuales, la fotografía, las imágenes de archivo, evidentemente, e incluso las imágenes creadas por ordenador. Ese montaje heterogéneo también permite una aproximación multidisciplinar al pasado, donde encuentran intersecciones innovadoras, la historia, la antropología, la astronomía, la geología, la arqueología, etc. Todos esos elementos permiten la construcción de asociaciones que tienen como principio lo que, siguiendo a Didier Berman, podríamos llamar de parecido desplazado. Ese parecido estaría fuera de toda eucronía, es decir, de la concordancia de tiempos, y permite buscar lo que pueden tener en común el polvo estelar y los desaparecidos, el agua y la memoria, los conquistadores ibéricos y la dictadura, los planetas y los cráneos de las víctimas del terrorismo de Estado, las galaxias y las canicas que Guzmán guardaba en sus bolsillos cuando era niño, la geología de los Andes y las violaciones contra los derechos humanos. La búsqueda del anacronismo permite liberar la reflexión sobre el deber de memoria, explorando toda su complejidad. El enfoque de Guzmán en su última trilogía, desde el último, la verdad, el último filme tal vez sea menos propenso a este tipo de ejercicios de memoria, aunque están presentes también en él, pero diría que en su última trilogía el cine de Guzmán recuerda la propuesta de Didier Berman que Didier Berman hacía en el terreno de la historia del arte sobre la fecundidad de los llamados momentos de anacronismo. Cito a Didier Berman. Es la propia violencia e incongruencia, es la propia diferencia e inverificabilidad lo que habría provocado, de hecho, como un levantamiento de la censura, la aparición de un nuevo objeto para ser visto, nos dice Didier Berman. Ciertamente, otros filmes de Guzmán, como La Rosa de los Vientos, que es su único largometraje de ficción, y también La Cruz del Sur, ya operaban con una lógica similar. Sin embargo, ella se muestra más fecunda en la última trilogía. También operan con una lógica más o menos similar una serie de documentales llamada México precolombino, realizada para la televisión española en los años 80,
Sin embargo, me parece que es todavía mucho más fecundo en la última trilogía, porque se convierten, de hecho, estos momentos de anacronismo en uno de los principales principios propulsores, por así decirlo, de estas tres películas. Se trata, por lo tanto, de una comprensión conscientemente anacrónica del pasado, donde se propone una relación entre tiempos diversos que se iluminan mutuamente. Esas imágenes son entendidas como memorias del pasado en el presente. En ese sentido, siguiendo nuevamente a Didi Uberman, podría decirse que ante la imagen, en el cine de Guzmán, el presente y el pasado se reconfiguran. Si bien Guzmán rechaza considerarse a sí mismo como un teórico, ha desarrollado una definición del cine documental que se relaciona en cierta forma con el análisis que estoy proponiendo. Según el cineasta, la existencia humana y la realidad están formadas por lo que él llama de átomos dramáticos, que pasan ante nuestros ojos y que él describe como obras minúsculas con un mínimo desarrollo. O dicho en otras palabras, pequeñas situaciones y eventualmente pequeños objetos con potencial narrativo. Un álbum de fotos, unos juguetes olvidados, un viejo árbol. Se trata, por así decirlo, de huellas de la existencia. Para Guzmán, el secreto del cine documental consistiría en construir historias con esos átomos. La forma en que se asocian esos átomos es, sin embargo, tremendamente diversa en su cine y puede ir de la lógica causal a las asociaciones por analogía. Además, está relacionada con el sentido del tiempo histórico y biográfico, pero me interesa esa idea del átomo porque es, en cierta medida, semejante a la idea de la constelación, ese querer unir puntos, trazar imágenes, está constantemente presente en las películas, sobre todo de la segunda y tercera categoría que he descrito anteriormente. Con eso cierro, una intervención un poco corta, pero me parece que tal vez las ideas hayan quedado suficientemente... Entre os 15 e 20. Muito obrigada, Inácio, pela Bueno, muchísimas gracias. apresentação que despertou certamente muitas constelações de pensamento aqui para a gente. Eu vou passar, então, a palavra à Patrícia Cunegundes Guimarães, é assim, Patrícia? Da PUC, da PUC Rio, doutoranda, né, em comunicação lá, com o trabalho Geografia e Memória, Cronotopo Poético, de Patrício Guzmán. Patrícia, passo a palavra para você. Bom dia a todos. Vou fazer a minha comunicação em português. Peço desculpas a quem estiver me ouvindo em espanhol. Obrigado ao comitê por ter me aceito minha comunicação. Esse trabalho ele faz parte ainda da minha pesquisa de doutorado, que ainda está em andamento, né? Eu entrei no segundo ano do doutorado agora. Eu pesquiso documentários latino-americanos realizados por documentaristas exilados, pensando a construção e a fabulação do pertencimento à terra desde a perspectiva do exílio, né? Eu ainda estou definindo corpos, mas serão documentários produzidos após a instalação de comissões da verdade, e, diferentemente do meu mestrado, eu vou extrapolar os países do Cone Sul, né? Durante a minha maestria, eu pesquisei apenas documentários sobre as ditaduras do Cone Sul. Bom, a minha pesquisa partiu da última trilogia, parte da última trilogia do Patrício Guzmán, Nostalgia da Luz, O Botão de Pérola e a Cordilheira dos Sonhos, em razão da necessidade de se discutir a memória das ditaduras, face às consequências sociopolítico-econômicas que enfrentamos na América Latina, em virtude da articulação entre o passado e o presente ser feita desde a perspectiva do exílio, né, que é o ponto de vista que me interessa na investigação do doutorado. O objetivo específico do trabalho apresentado aqui na conferência é discutir a trilogia de Guzmán a partir de questões colocadas pelas pesquisadoras brasileiras Andréia França e Tatiana Siciliano, no ensaio Quando o Cosmos é Carne, montagem e correspondência de Guzmán, de 2018,
sobre o gesto cinematográfico do cineasta que expõe o que resta dos presos políticos desaparecidos durante a ditadura Pinochet, de modo que os vestígios possam ser olhados como sobrevivência. E tais vestígios, um botão, uma bota, um pé, nos olharem, apesar de toda a destruição das coisas. E também da ideia de Huberman, do solo como a casa do mundo, que ele expõe no livro Cascas, além de pensar também como que ele pratica o deslocamento de que trata o escritor argentino Ricardo Piglia no ensaio Una propuesta para el próximo milênio, para deixar as bordas falarem algo que está além da linguagem, no caso, os horrores da ditadura. Na trilogia de Patrício Guzmán, o que interessa são as ressonâncias entre a paisagem geográfica do Chile e o tempo condensado em memória, como a escrita pessoal tecida pelo cineasta encontra afinidades e aderências na geografia local, na cordilheira, no mar, no deserto, e pensar como o cineasta constrói e fabula o pertencimento à terra, ao lugar, à comunidade e ao espaço a partir da posição de exilado. O que a trilogia mostra é uma invenção retrospectiva, um território residual, algo que foi perdido ao afundar nos anos da ditadura. Como politizar o pertencimento ao lugar, ao solo, desde a perspectiva do exílio? Deserto. O pó das estrelas se funde com as areias do deserto, cuja falta de unidade preserva a memória diante da história. A observação das estrelas e dos planetas no límpido céu do deserto da Atacama, que atrai astrônomos do mundo inteiro, é o ponto de partida de Patrício Guzmán em Nostalgia da Luz para um trabalho de arqueologia na história da ditadura chilena, cheio de silenciamentos, apagamentos de memórias e de ocultações, do extermínio das populações autóctones, da violência contra os mineradores no século XIX, dos corpos dos opositores de Augusto Pinochet, muitos deles enterrados no imenso deserto no norte do país, ou jogados de helicóptero no Oceano Austral. O deserto é o locus que guarda diversos tempos da memória. O astrônomo Gaspar Galás diz: o presente não existe, o passado é o principal instrumento dos astrônomos. Somos manipuladores do passado, estamos acostumados a viver atrasados. A fala de Galás, colocada em perspectiva mais ampla, soa curiosa, pois reflete o que seria a trágica condição dos chilenos, entre aspas, acostumados, segundo o físico, a viver atrasados e sob a necessidade premente de superar o passado para construir um futuro livre das consequências do período ditatorial. Assim como os astrônomos, os arqueólogos também têm passado como material de trabalho, mostra a trilogia. Eles sabem ver nos resíduos, seja das estrelas, das ossadas, do corpo, do espaço celeste, das rochas, informações que podem ajudar a compreender o passado, o presente e a construir novos futuros. Para Jorge de Huberman, olhar as coisas de um ponto de vista arqueológico é comparar o que vemos no presente, o que sobreviveu, com o que sabemos ter desaparecido. E é através do olhar arqueológico, diz ele, que vemos que as coisas começam a nos olhar a partir de seus espaços soterrados e tempos esboroados. Os vestígios, os rastros dos mineiros de salitre do século XIX pelo deserto são apresentados em forma de fotografia dos mineiros, de suas ossadas, de seus casebres, de seus utensílios. O que não tinha vocação para se tornar público é devolvido a quem de direito, ao espectador do cinema, ao público, à comunidade dos cidadãos do mundo inteiro. Citação de Didi Huberman. Ao tornar tais fotografias velhas, riscadas e amareladas um bem público, Guzmán explicita que não é apenas uma questão de reconhecimento dos crimes praticados pelo Estado, mas de reconhecer pela visão aquilo que jamais havia sido apresentado. Citação de França e Siciliano. Da escala cósmica e da imensidão dos 105 mil quilômetros de área do deserto do Atacama, as mulheres de Calama, passando pelos restos de corpos do cálcio das estrelas ao cálcio dos restos mortais dos desaparecidos políticos que os militares ocultaram 2 vezes no deserto, abre aspas, todas as coisas mantêm um diálogo com todas as coisas, dirá o poeta chileno Raul Zurita em Um Botão de Pérola. A imagem das mulheres cavando o imenso deserto com suas pequenas pás de jardim, num contraponto de dimensões, a dos corpos espaços na vastidão do deserto, nos remete à luta desigual pelo direito à verdade, pelo direito à justiça, pelo direito a enterrar seus mortos. E mesmo com todos os esforços de apagamento dos vestígios das violações de direitos humanos perpetradas durante a ditadura Pinochet, o passado insiste em voltar. Mas, assim como em Auschwitz, a terra de Atacama também vomita restos de talheres, pratos, tigelas, cacos de copos ou garrafas, sapatos e até pedaços de crânio, de Huberman. O deserto chileno vomita ossadas em fragmentos que as mulheres de Calama aprenderam a procurar e a identificar
em meio a tantas outras temporalidades soterradas no solo. O ocultamento dos cadáveres dos mortos e a posterior negação dos fatos, destruição de provas e de documentos, o silêncio das famílias das vítimas, toda essa resistência ao direito à memória e à justiça impede o exercício livre do luto público, que afinal é o que essas mulheres reivindicam. Judith Butler afirma que o luto público estaria diretamente ligado à indignação, e esta, diante da injustiça, possui um enorme potencial político. A dinâmica iniciativa do documentário Nostalgia da Luz, que tece as correspondências entre o cálcio das ossadas aterradas no Atacama e a substância mineral dos astros após o Big Bang, é sustentada pela descoberta feita por outra personagem do filme, Valentina, filha de desaparecidos políticos criados pelos avós, que trabalha no observatório. Ela descobriu que as estrelas e os ossos dos mortos possuem afinidades, França Siciliano. Marilene Chauvin, em Nostalgia da Luz, a sincronia entre história, geografia e universo físico é reforçada por uma circulação de afetos que se alimenta das histórias particulares de cada um dos entrevistados. Além disso, pela qualidade de sintetizar o tempo, pegadas em memória do passado e espaço, território culturalmente significado, abre aspas, de Chauvin, a paisagem pode ser entendida como um cronotopo, um locus onde o tempo se condensou e se concentrou no espaço. O mar. A água pode simbolizar vida e morte, perda e diluição, mudança. Gaston Bachelard, em referência a Heráclito, diz que o devir das coisas pode ser figurado pela imagem de um rio, cujas águas nunca serão as mesmas. Tudo passa ao mesmo tempo em que ela está entre sólido e gasoso, ou entre o que permanece e o que evapora. O botão de pérola começa com um bloco de quartzo de 3.000 anos, que contém em seu interior uma gota de água, que foi encontrada no deserto do Atacama, região mais seca do mundo. Tudo passa, mas algo permanece. O som de um rio, a memória da infância da chuva que bate no telhado de zinco. Ao mergulhar no oceano em busca de corpos desaparecidos da ditadura, Guzmán chega ao século XIX, criando novos vestígios para a história chilena, preenchendo lacunas da, abre aspas, ignorância sobre os acontecimentos do século XIX, como elucida o arqueólogo Laurato Nunes, em Nostalgia da Luz, para compreender os processos históricos que levaram o Chile ao golpe de 1973 e seus desdobramentos. Para Andréa França Tatiana Siciliano, Guzmán restitui a memória silenciosa dos povos fueguinos autóctones em seu documentário Botão de Pérola, ao mesmo tempo que prolongou o trabalho do historiador argentino Davi Vinhas, que analisou o massacre dos indígenas do Sul ao estudar a expansão da fronteira entre a Argentina e o Chile, ao relacionar o massacre desses povos antigos a outros massacres perpetrados em meio à geografia local. Para as autoras, o botão de pérola, mas também os pedaços de sapato, de orelha ou de um pé são vestígios que podem ser olhados como aquilo que são, rastros de vidas e de sobrevivências. Diante da ausência do corpo, resta aos filmes devolverem ao deserto e ao cosmos a carne humana que os constituiu. Os botões estão ligados por uma mesma história de extermínio, uma tragédia, como sugere Guzmán ao narrar que durante a ditadura Pinochet, entre 1.200 e 1.400 pessoas foram atiradas ao oceano de helicópteros, entre elas Marta Ugarte, cujo corpo a corrente Humboldt voltou para a costa em 1976, transformando o oceano em um imenso cemitério. A cena mais impactante do filme, talvez a mais explícita de toda a trilogia, é a reconstrução gráfica de como se preparavam os cadáveres para serem lançados ao mar. Trens atravessam o deserto e margeiam as montanhas em Nostalgia da Luz e em A Cordilheira dos Sonhos. Em O Botão de Pérola, trilhos de ferro são amarrados ao boneco na simulação realizada com a ajuda do jornalista e escritor Javier Rebolledo, autor de livros sobre violações de direitos humanos durante a ditadura chilena. As memórias de infância de Guzmán também estão entrelaçadas às memórias históricas que emergiram do Oceano Austral, a partir de depoimentos dos descendentes dos aquáticos, das fotografias dos indígenas que fazem parte do acervo de um museu alemão e das demais entrevistas. Fotos de arquivos mostram os corpos de indígenas da etnia Selknam, pintados com símbolos enigmáticos que podem ser interpretados como gotas de água ou como constelações celestes. Assim como os astrônomos, os povos aquáticos da Terra do Fogo estabeleceram uma relação entre o cosmos e a água e fizeram dela uma instância inseparável da vida. Para eles, as almas dos ancestrais mortos viraram estrelas. No deserto, onde estão enterrados os corpos de desaparecidos políticos, as areias têm cálcio dos corpos celestes. A Cordilheira. Nas reflexões que fez a partir de uma visita a Auschwitz-Birkenau, que resultou no livro Cascas, Jorge Juberman considera que a arte da memória não se reduz ao inventário dos objetos trazidos à luz, objetos claramente visíveis, que a arqueologia, não sendo uma técnica para explorar o passado, é principalmente uma anamnese para compreender o presente. E a compreensão do presente a partir de eventos passados que move Patrício Guzmán a encontrar fendas na imensa cordilheira que, entre aspas, impede que as ideias passem e que isola o Chile, ao mesmo tempo em que é testemunha dos eventos traumáticos pelos quais passou o país.
Nada mais emblemático para entender o Chile atual do que a aterrissagem que Guzmán faz na estação de metrô lotada em Santiago. As manifestações de outubro de 2019, que sacudiram o país e que fizeram a população questionar a política econômica com resquícios da ditadura, assim como a constituição do país, começaram justamente por causa do aumento da passagem do metrô. Guzmán transita por Santiago e expõe as contradições do seu país e confronta sua condição de exilado com quem decidiu permanecer no Chile. O cinematografista Pablo Salas, personagem central de A Cordilheira dos Sonhos, que registra obstinadamente as manifestações políticas e o cotidiano chileno, ao mesmo tempo em que é praticamente exilado em seu estudo, cercado de fitas que guardam a memória do Chile. O passeio melancólico que o cineasta faz pelo bairro de infância, pela casa em que cresceu, o cemitério de carros e as salas abandonadas do que na década de 1980 foi laboratório das políticas econômicas que refletem a vida dos chilenos até hoje, privatização da previdência, da saúde, da educação, a cartilha neoliberal que os latinos-americanos conhecemos muito bem, reforçam a ideia de um país que precisa ser reconstruído. Os 3 documentários que compõem a trilogia estão atravessados pelas memórias pessoais e familiares de Patrício Guzmán. Em A Cordilheira dos Sonhos, porém, são apresentados mais explicitamente fragmentos de histórias da sua infância, da juventude, dos anos em que acompanhou o governo da Unidade Popular, da experiência da prisão, da decisão de se autoexilar, da aventura de fazer chegar à Suécia os rolos de filmes escondidos por seu tio durante sua prisão, a morte de um de seus amigos pela ditadura. Apesar das memórias pessoais e familiares atravessarem os filmes, afinal, como afirma Achille Mbembe, dizer eu não seria a primeira palavra de qualquer conversa pela qual o ser humano procura ganhar existência como tal. O deslocamento para deixar falar às bordas o outro está no entrelaçamento que Guzmán faz das características peculiares da geografia chilena, com os depoimentos, os arquivos e outros vestígios para transmitir a experiência e as consequências do horror do golpe e dos anos da ditadura Pinochet e construir o pertencimento ao lugar, ao solo e à comunidade. Como afirmam Andréa França e Tatiana Siciliano, transformar a geografia chilena e a memória em uma potência libertadora é também fazer desses elementos um problema do futuro e não apenas do passado. Ao observar o cosmos escavar o deserto, ao mergulhar no oceano e mirar pelas frestas da cordilheira, Guzmán faz emergir o que eles guardam e restitui a quem de direito. Interroga as camadas do tempo para que ele se junte ao seu movimento no seu próprio presente, de Huberman, 2017. É isso, muito obrigada. Obrigada, Patrícia. 15 minutos cravado. Obrigada pela excelente apresentação. Treinei bastante. Em breve a gente conversa, então. Vou passar a palavra para o Raiman Virmont. Falei certo, Raiman? Da Universidade da Beira Interior, da UB, em Portugal. Ele vai apresentar a comunicação A Memória Chilena nas trilogias de Patrício Guzmán. Obrigada, Raiman. Olá, estão me ouvindo? Só um minutinho. Aí, Tá foi. vendo? Tá. Só posicionar aqui certinho. Ah, tá ótimo. Peraí. Só um pouco. Peraí que tá... Não tô conseguindo... Bom, Tá em tela cheia. tá em tela cheia, tá aparecendo? Tá ótimo. Tá bem. Ah, peraí só um pouquinho. Eu tô tendo problema aqui porque eu não tô conseguindo Você não tá conseguindo dividir a mexer? tela aqui. É, só um pouquinho, tá? Peraí, Claro. por favor. Tá aparecendo ainda? Não, Não. você não tá mais compartilhando tela.
Eu acho que se você estiver lá e for passando os slides, a gente também vê. Ó. Sim, está um pouco reduzida a imagem do que estava antes, mas também a gente não vê nada mais, só o slide mesmo. Ah, tá. Ok, então. Então é isso. Obrigado. Desculpa. Desculpa. Nada? Bom, então, eu me chamo Raiman Virmon. Eu sou mestre em cinema pela Universidade do Beira Interior e formado em geografia pela Universidade Federal do Paraná. Queria agradecer, então, ao professor Ivan, a Silvana e a toda a organização dessa conferência, Universidade de Coimbra, aos companheiros de painel, Inácio e a Patrícia, pelas comunicações, e aos outros colegas também. Esse evento está sendo sensacional e acredito que as comunicações se complementam de diversas formas. Então, bom, eu inicio minha apresentação colocando minha motivação para essa pesquisa, que é estudar a obra do cineasta Patrício Guzmán a partir de uma abordagem multidisciplinar, tendo como eixo condutor a paisagem. O corpus fílmico que eu vou analisar são as duas trilogias, então a Batalha do Chile, a Insurreição da Burguesia, o Golpe de Estado e o Poder Popular, e a Trilogia da Água, composta por Nostalgia da Luz, Botão de Pérola e a Cordilheira dos Sonhos. Para isso, vou realizar uma breve revisão histórica sobre a paisagem geográfica e cinemática, assim como fazer uma breve apresentação dos documentários e as abordagens estilísticas, porque eu vou fazer essa comparação entre esses dois momentos da carreira do realizador. Em seguida, vou fazer uma análise sobre a paisagem sonora e principalmente sobre a paisagem visual nas trilogias e essa comparação entre as estratégias usadas pelo Guzmán nos dois momentos da carreira dele. Bom, então, como objetivo, vai ser analisar essa paisagem cinemática e geográfica nas duas trilogias e comparar e analisar os estilos documentais usados pelo Guzmán. Começando pelos tipos de documentário, eu trouxe aqui essa figura que complementa o cinema verité, o cinema observacional e o cinema direto. No artigo da revista Zoom, Luiz Carlos Lucena, abre citação, explica que, no cinema direto, a ação deve se desenvolver diante do espectador da forma menos intermediada possível com a realidade aprendida pelo realizador e transmitida ao espectador de forma direta. Então, diferentemente do cinema direto, o cinema verité permite e envolve o cineasta na ação, embora também trabalhe com uma equipe enxuta, utiliza prioritariamente a entrevista, na qual se registra não apenas o entrevistado, mas também o cineasta e o aparato fílmico. No cinema verdade, no cinema verité, uma pessoa fala para a câmera o que não falaria sem ela e age de uma forma como não agiria sozinho. Então, no cinema verité, a gente tem essa presença acentuada do cineasta no filme. Bom, em seguida, eu trouxe aqui esses tipos de documentário apresentado pelo Bill Nichols, um livro Introdução ao Documentário, onde ele demonstra que cada documentário tem sua voz distinta, né? Então, no documentário poético, ele geralmente sacrifica as convenções da montagem em continuidade e a ideia de uma localização muito específica no tempo e no espaço derivada dela, para explorar associações e padrões que envolvem ritmos temporais e justaposições espaciais. No modo expositivo, o realizador agrupa fragmentos do mundo histórico numa estrutura mais retórica ou argumentativa do que estética ou poética. Nesse modo, enfatiza a impressão de objetividade e o argumento bem embasado. O comentário em voz off parece literalmente acima da disputa, tendo a capacidade de julgar ações do mundo histórico sem se envolver nelas. Em seguida, no modo observativo, se propõe uma série de considerações éticas que incluem o ato de observar os outros. Parece ser invisível e não participante. A ideia de duração real dos acontecimentos reduz a importância da persuasão para dar a sensação de estar em uma situação. No modo participativo, a presença do cineasta altera a situação, testemunha o mundo histórico da maneira pela qual ele é representado por alguém que nele se engaja ativamente. Coloca o cineasta na cena. Portanto, o cinema verité se encaixa nesse tipo de documentário e, de acordo com Florência Ruiz Mendonça, o Guzmán se encaixa nesse tipo de proposta, principalmente na primeira trilogia,
utilizando a linguagem cinematográfica como método de investigar a realidade, bem como um instrumento analítico. O realizador propõe-se, abre citação, investigar a geografia do Chile a partir dos vestígios do seu passado, buscando denunciar as injustiças contra o povo chileno, construindo e reconstruindo sua memória coletiva. Guzmán, cito agora Sabrina Grillo, usa o cinema como arma de reivindicação da identidade chilena e de suas raízes que simplesmente ou se apagaram ou se negaram, permitindo ao realizador unir por um lado a história e a memória e por outro reivindicar essa identidade, fecha a citação. Além disso, o realizador vale-se de um cinema militante, com uma forte carga ideológica e com o claro objetivo de mudar uma ordem política. Para isso, sua difusão é essencial, bem como a denúncia das injustiças sociais e políticas. Então, seguindo rapidamente nessa introdução e nessa revisão teórica, que vai servir de base para a análise que eu vou realizar em seguida, eu trago só uma breve conceituação da paisagem, que seria essa porção da superfície terrestre delimitada por uma cena, e, em seguida, essa frase da professora Adriana Veríssimo Serrão, da Universidade de Lisboa, que é a paisagem é um ato mental. Então, tanto para a geografia quanto para os estudos fílmicos, a paisagem propõe esse recorte do espaço do ponto de vista de um observador. Então, agora abre uma citação da professora Veríssimo Serrão, é um fenômeno psíquico que ao mesmo tempo segmenta e sintetiza o espaço. Parte, portanto, da percepção do indivíduo que contempla o exterior, homogeneizando o que foi compartimentado. Fecha a citação. Sendo assim, a paisagem, a partir de sua contemplação, pode servir como artifício para reforçar a linguagem cinematográfica dentro da narrativa. Então, a paisagem cinemática, cito agora a professora Ana Francisca de Azevedo, resultando de uma profunda interpenetração entre as artes visuais e as tecnologias da visão e da representação na cultura ocidental, a paisagem cinemática constitui uma problemática de análise que permite a compreensão das dinâmicas culturais que emergem do envolvimento do ser humano com o mundo físico. Nesse ponto, eu acredito que já é possível perceber o quanto a paisagem se faz presente e relevante, principalmente na segunda trilogia do Guzmán, enquanto artifício dentro da narrativa. Bom, agora eu vou passar rapidamente sobre os filmes, só para situar. Na Batalha do Chile, o primeiro filme foi encomendado, né, pelo próprio governo para que o Guzmán e a equipe dele fizessem uma proposta apresentando o governo. E nessa primeira parte do filme, que é a Insurreição da Burguesia, é o capítulo que o Guzmán denomina a Insurreição da Burguesia, que expressa o golpe de Estado que aconteceu no Chile. Em seguida, a Insurreição da Burguesia, a segunda parte é o golpe do Estado, que se ocupa da responsabilidade do exército de aceitar a participação no golpe. E em seguida... Desculpa, então, em A Insurreição da Burguesia, que é o primeiro volume, que foi finalizado em Cuba, o filme investiga de forma franca e incisiva o que foi o ambiente antes do golpe contra o presidente Salvador Allende. Vê-se as mentes da burguesia passarem de democratas e pacifistas antes das eleições a defensores do golpe de Estado. Uma história de erosão da democracia quando os privilegiados vencem o modelo ameaçado. Em O Golpe de Estado, o capítulo mostra o que acontece no Chile nos meses que antecederam o golpe militar, entre março e setembro de 73. A esquerda e a direita se enfrentam nas ruas, no trabalho, nas fábricas, nos tribunais e no parlamento. Allende tenta um acordo com as forças do centro político e democracia, porém não consegue. Em Valparaíso, os militares preparam o golpe de Estado, apoiados por um amplo setor da classe média, criando um clima de guerra civil no país. Então, em Insurreição da Burguesia, ele mostra essa preparação para o golpe que aconteceu em 73. No golpe de Estado é mais o ponto de vista dos militares, e no Poder Popular, que é o terceiro volume da série, ele mostra o que se sucedeu ao golpe em 11 de setembro de 73. Bom,
Analisando os 3 filmes de maneira geral, porque como se fosse um grande documentário, né, dividido em 3 partes, esse filme é muito urgente, né? Ele busca filmar a história enquanto ela acontece, então é quase essa denúncia do que estava acontecendo, uma denúncia internacional do que estava acontecendo no Chile naquele momento. E o filme tem uma voz off que narra os acontecimentos, do Bílio Fernandes. É composto principalmente por sons diegéticos, então são os sons que acontecem mesmo nas cenas, e possui então esse caráter de urgência de filmar a história. Bom, aqui eu ia passar um trecho do filme, mas acho que eu não vou conseguir. Mas de qualquer forma, eu queria começar com essa citação no Botão de Pérola, em que o Guzmán mesmo fala que, vou ler em espanhol, desde que era niño jamás he podido ver una imagen entera de mi país. En los colegios no había muros tan grandes para un país tan largo. Era necesario dividir Chile en 3 partes, el norte, el centro y el sur, como si fueran 3 países. Bom, aqui eu trouxe só uma localização geográfica do Chile, porque eu acho que é muito interessante como nessa trilogia ele basicamente fez exatamente isso, né? Ele fez 3 filmes sobre 3 recortes geográficos dessas regiões do Chile, e além disso, o Chile é um país que geograficamente é muito interessante, é muito singular no mundo, né? Por ser o único país que tem essa extensão territorial muito estreita e muito comprida, assim. Então isso faz com que existam muitas diferenças culturais e geográficas entre as regiões, e isso é justamente o que ele retrata nos filmes. Aqui eu trouxe um mapa mais aproximado das regiões do Chile, e aqui um outro mapa que eu achei muito interessante sobre a composição genética do Chile, entre essas ascendências europeias, nativas americanas ou africanas. E acredito que isso, se a gente olhar esses recortes comparado com as narrativas que ele constrói nos filmes, é muito interessante analisar essas diferenças sociais e econômicas, e principalmente na forma que ele retrata as paisagens naturais entre as 3 regiões. Bom, em Nostalgia da Luz, eu trouxe aqui a sinopse. No Chile, a 3.000 metros de altura, os astrônomos de todas as partes do mundo se reúnem no deserto do Atacama com mais estrela. Aqui, a tendência do céu permite ver até os confins do universo. Abaixo, a aridez do solo preserva os restos humanos intactos para sempre. Múmias de exploradores mineiros, indígenas e ossadas dos prisioneiros políticos da ditadura. Enquanto os astrônomos buscam a vida extraterrestre, um grupo de mulheres remove as pedras e busca seus familiares. Bom, aqui nesse recorte, nesse primeiro momento dessa trilogia da água, eu identifiquei como principalmente o motivo visual do deserto, dessa aridez. Então, como o filme é filmado no deserto do Atacama, essa presença da terra, né, principalmente a terra enquanto elemento, é muito marcante no filme. Então, em vários momentos a gente consegue perceber essa representação, além dele trabalhar muito essa noção de escala, né, entre o universo exterior, universo enquanto corpos celestes, e essa noção mais micro dessa busca pelos restos mortais dos familiares da ditadura. E isso está representado em diversos momentos na paisagem no filme. Bom, em O Botão de Pérola, da paisagem oceânica, é possível recuperar histórias que, apesar de distantes em tempo cronológico, são passíveis de aproximação. Uma viagem é feita para estabelecer uma conexão entre o perturbado passado colonial do Chile e a mais recente realidade dos presos políticos da época do Pinochet. Histórias ligadas por um elemento comum e arraigadas na água, elemento fundamental da vida humana. Então, bom, em O Botão de Pérola, esses motivos visuais da água são ainda mais recorrentes, né? Todo o filme é permeado por essa
essa presença da água enquanto elemento unificador dos próprios povos do sul do Chile, como meio de transporte, como meio de subsistência, bem como essa noção da paisagem, de como ele trabalha essa paisagem no filme. Então aqui aquele bloco de quartzo que contém aquela água. Além disso, no filme ele se vale de alguns match cuts dessa noção de escala macro e micro, né? Aqui onde a gente tem um planeta e aquelas rochas. E aqui apenas alguns exemplos desses motivos visuais da água ao longo do botão de pérola, recorrente em todo o filme. Bom, por fim, em A Cordilheira dos Sonhos, quando o sol nasce no Chile, ele precisa subir morros, muros e tetos antes de alcançar o topo da Cordilheira dos Andes. Quando se fala do país, a cordilheira está por toda parte, mas para os cidadãos chilenos, ele é um território desconhecido. O cineasta Patrício Guzmán explora os mistérios da cordilheira, revelando poderosas informações sobre o passado e o presente do Chile. Bom, aqui, novamente, o motivo visual recorrente é a montanha, em diversas formas, como essa barreira intransponível na geografia do Chile, né, nessa estreita faixa de terra, e, novamente, ele trabalha essa noção de escala entre a rocha, entre os pavimentos, entre as diversas formas que a cordilheira se apresenta nessa paisagem. Bom, partindo então para essas relações e comparações entre os dois momentos, para relacionar os dois momentos da carreira do Guzmán, a partir das duas trilogias aqui apresentadas, inicio com a proposta que o realizador utilize a materialidade da paisagem como um suporte investigativo. Para isso, busquei identificar esses motivos visuais, principalmente na trilogia da água, que conta com uma componente poética evidente em sua linguagem cinematográfica. O próprio realizador, na masterclass oferecida ontem, no dia 13 de junho de 2021, comentou que o que mais chamou sua atenção para fazer essa trilogia foi justamente a paisagem. Cito o que ele disse: a paisagem era o mais importante e descrever é quase mais importante quanto entrevistar. E durante a Batalha do Chile, a paisagem era as pessoas, né? Então aí a gente já vê uma clara distinção na forma como ele representa a paisagem nas duas trilogias, sendo que na primeira era a história que estava acontecendo diante dos olhos, e nessa segunda ele pode revisitar o passado e trabalhar isso de uma forma mais poética. Então, durante a Batalha do Chile, a paisagem eram as pessoas, uma paisagem infinita de opiniões, de ideologias e posições. Era apaixonante descrever o que as pessoas pensavam. Fecha a citação de ontem. Então, ele buscou filmar esse processo do Allende, né, essa revolução social na Batalha do Chile, e na trilogia da água, revisitar esses acontecimentos históricos a partir de uma nova forma da linguagem. Além disso, a utilização da voz off no primeiro filme, na primeira trilogia, feito pelo Abílio Fernandes, não é pelo próprio Guzmán, e na segunda trilogia é o Guzmán. Isso confere um aspecto ainda mais pessoal aos filmes, além das intervenções que o próprio realizador se permite ao longo da narrativa com os entrevistados. Na trilogia da água, a voz off conduz o espectador pelas paisagens e pelas entrevistas, criando essa teia complexa das relações entre o passado e o presente. Enquanto no Chile, na Batalha do Chile, essa voz narra os acontecimentos. Então, essa é uma grande diferença narrativa. Então, com isso é possível aferir que na primeira trilogia a história é o eixo condutor, acontecendo a partir de uma perspectiva observacional, principalmente no cinema verité, e na segunda é a geografia. O diretor percorre essa geografia acidentada do Chile a partir do deserto, das águas, das montanhas, de norte a sul, nessas três regiões. Portanto, a paisagem é o dispositivo que trabalha a memória. Então, nos dois filmes, a memória é o principal, só que a forma que ele trabalha isso difere-se entre as duas trilogias. Bom, por fim, eu coloco aqui uma citação que a memória pode ser considerada como uma ponte entre o passado e o presente, de uma forma que une o mundo em pares, dos mortos e dos vivos.
mas ainda tem que se considerar essa relação quando se trata de investigar as zonas obscuras da história do Chile. Para não esquecer dos silêncios, o cinema do Patricio Guzmán faz memória. Traz à tela esse peso da negação e supera dando voz aos calados para restabelecer uma verdade. Então, no final do Botão de Pérola, o Guzmán termina falando que a água tem memória e ele diz que ele também acredita que ela tem voz, né? Então, sendo assim, principalmente na segunda trilogia, a narrativa constrói-se a partir de uma dialética entre o macro e o micro, o espaço, o universo e a arqueologia, esse mundo micro, o alto e baixo, entre as planícies e as cordilheiras, entre esses estuários e as montanhas, entre o tempo, entre o passado, o presente e o futuro, entre o opressor e o oprimido, e também na distância, no que diz respeito aos enquadramentos e aos planos, onde ele utiliza esse planos mais abertos, que valorizam a paisagem e essa contemplação, e planos mais fechados, que reforçam esses vestígios deixados na paisagem. Bom, essas foram as referências que eu utilizei, e eu agradeço a atenção. Se alguém tiver alguma colocação, deixo aqui também o meu e-mail. Obrigado. Obrigada, Raiman. Obrigada pela ótima apresentação. Bom, vamos então dar início ao debate. Convido já os que estão aqui na sala com a gente, se quiserem colocar alguma questão, intervenção, fiquem à vontade. Alguém gostaria de iniciar? Então, Silvana. Em primeiro lugar, parabéns às 3 comunicações, eu achei que estão muito bem conectadas, né? E eu queria fazer uma observação eu achei muito interessante essa colocação do Inácio de essa espécie de comparação dos pontos das constelações, né, de estrelas que se conectam é uma imagem metafórica também, e por isso ela é interessante, porque o próprio Guzmán trabalha muito com metáforas, né? Mas essa ideia de você olhar pontos, né, que parecem desconectados, né, e eles se conectam por uma constelação. E eu gostei muito dessa imagem que você cria. Acho que vai acabar sendo uma citação que vai começar a aparecer muito nos trabalhos futuros, essa imagem das constelações. E a questão dos tempos, né, assim, de estar lidando com tempos históricos imensos, assim, separados, e o Raiman que trouxe essa questão que o próprio Guzmán ontem falou, né, que as tecnologias não permitiam que você ficasse filmando paisagens ou coisas que pudessem queimar filme, né, que não filmasse a urgência dos acontecimentos mesmo do que estava acontecendo na unidade popular. Então, essa filmografia toda do Guzmán, ela é super interessante porque ela aborda assim, o tempo presente, o estar aqui agora, nesse momento, e os tempos imensos, assim, ou até os 100 tempos mesmo, né? Como ele disse ontem, né? Quando ele falou essa imagem que a gente mostrou do sul do Chile, da Patagônia, né, que ele diz que é um lugar sem tempo. Né? Inclusive, essa ideia do sem tempo é uma coisa que a gente tem que investigar mais, né, porque a gente fala muito de tempos, mas não fala da noção de não tempo, né, porque até a noção de tempo é uma coisa construída, né, na nossa sociedade ocidental, assim. Só isso, só para lançar algumas ideias. Bom, vou dar então, aproveitando o ensejo da Silvana, comentar também essa ideia que o Inácio trouxe, né, de constelação do Benjamin, que eu também achei muito potente, assim, né, para pensar a trilogia do Guzmán. Eu fiquei principalmente com uma imagem do Botão de Pérola na cabeça, uma cena que eu acho que, metaforicamente, como a Silvana falou, dialoga muito com essa imagem,
que é de uns corpos pintados, né, de um grupo indígena do sul do Chile, extinto. Ele sobrepõe essa imagem dos corpos pontilhados com uma imagem do cosmos, né? Então, esse pontilhado, ele passa, né, para a imagem das estrelas, criando ali uma relação direta com o plano terrestre, né, e o plano celestial. Enfim, eu acho que esse conceito, essa imagem, conceito é muito forte mesmo, né, por essa lógica associativa que ele cria, né, de uma operação de montagem, pela ideia também de tempos, né, que estão ali coexistindo, como você falou, né, ele rompe com uma lógica de tempo linear. E nesse sentido eu lembrei também da ideia, né, de tempo espiralar, não sei se você conhece, né, da Leda Maria Martins, ensaísta brasileira, que justamente ela fala que a memória, a ancestralidade, né, no caso ela estuda o Congado, as festas do Rosário, né, em Minas Gerais, essas sobrevivências, né, elas estão ali também, né, rompendo com uma lógica linear de passado, presente e futuro. Então, acho que isso também tá bem presente no cinema do Guzmán, né, o próprio tempo cósmico, que eu acho que essa geografia, né, esses elementos que ele escolhe, eu acho que trazem também uma outra noção de tempo, né? Pela noção mesmo do tempo geológico, de uma longa duração, em que você vê na própria paisagem vestígios, né? Do passado. E eu não sei se você quiser falar um pouco mais sobre essa operação de montagem, porque aí nesse caso eu acho que tanto a montagem fílmica, né? Quanto essa montagem, bom, na verdade é a mesma coisa, né? A montagem de tempos heterogêneos, como você falou, né? Do Didi Huberman, mas isso como um dispositivo ali também para o cinema dele, né? Que eu acho que a montagem tanto desses diversos fragmentos, né? Dessas sobrevivências que eu acho que esses elementos também trazem da natureza, enfim, a ideia de tempo cósmico também. E é isso, para se você quiser enfim, né, falar mais. E eu acho que, de fato, os trabalhos estão dialogando muito, né? A Patrícia também trouxe muito essa questão, né, dos tempos no cinema, as temporalidades no filme, no cinema do Guzmán. E depois eu vou dirigir uma pergunta a ela também. Só uma coisa, só para acrescentar uma pequena coisa, minha observação de antes, porque esses povos eram os Sigmans, né, que ele descreve, né, no filme. Eles tinham uma cosmogonia, assim, que acreditavam que eles virariam estrelas, né, depois da morte, pelo que eu entendi no filme. Exato. Então, é muito interessante de pensar, uma coisa que me ocorreu agora, ouvindo essas comunicações, se a própria trilogia do Patrice Guzmán, né, essa última, não, e principalmente os 2 primeiros filmes dessa última trilogia, elas não tentam se adaptar ao pensamento dessa cosmogonia. A forma de relato, se ela não está associada a essa própria cosmogonia, essa própria forma de entender o tempo, assim. Sim, É uma questão, né, a pensarmos. Deixa eu só completar a questão para o Inácio, que eu acho que eu nem cheguei a dirigir muito uma pergunta, mas acho que essa ideia de constelação, me corrija se eu estiver errada, né? Mas ela também traz a ideia de um não centro, né? De assim, a constelação trazer em si um significado novo para além das partes que a compõem, né? E sem uma ideia de centro. Então, acho isso também interessante, né, para pensar a montagem dele. Bom, muito obrigado pelas considerações, né, os apontamentos. Sim, efetivamente, obviamente são conceitos do Benjamin, né?
a ideia de constelação. E, pelo que entendo, a ideia de constelação em Benjamin surge quando o próprio Benjamin está começando a pensar na ideia de alegoria. A certo ponto, os filmes que a gente assiste nessa última trilogia tem um pouco a ver, a certo ponto, um pouco a ver com uma ideia também de alegoria, né? Para pensar o Chile. E eles surgem num momento em que, como a Patrícia disse, né, num momento em que é preciso começar a olhar de outra maneira ao horror da ditadura, né? Eles surgem depois do Guzmán ter feito o filme Salvador Allende em 2004, né? Por isso que a comparação que faz a Patrícia com o Piglia é interessante também, né? Porque surge no momento onde o próprio Guzmán começa a pensar na saturação das imagens da ditadura típica dos anos 2000, né? Onde a ditadura acaba sendo um tema extremadamente mediatizado, né? Pela grande mídia, e as imagens de tão repetidas deixam um pouco de significar, se saturam. E aí ele começa a olhar para a periferia, né? Como dar conta do horror, como falaria o Piglia, segundo o que explicou a Patrícia. E nesse momento é que o Guzmán começa a trabalhar com essa ideia que eu tentei desenvolver de um pouco mais alegórica, mas de constelação, sobretudo de constelação, né? Essa montagem de tempos heterogêneos, né? A gente sabe que o Didi Uberman é um grande leitor do Benjamin. Agora, uma coisa muito interessante que apontava a Júlia sobre o tempo espiralar, ou que falava, acho que também a Juliana, sobre essa, ou a Silvana, agora já me perdi, sobre essa ideia do tempo dos próprios povos originários latino-americanos. Isso também está nos filmes de Guzmán, só que isso está em uma série de documentários que a gente nunca assiste, que a gente nem olha para eles, que são os filmes que ele fez por encomenda sobre o México para a televisão espanhola nos anos 80. E muito engraçado porque a gênesis, até certo ponto, a gênesis dessa nova interpretação do tempo que a gente vê na última trilogia está muito presente nos filmes do Guzmán sobre o México pré-colombiano, onde ele vai falar precisamente da ideia da temporalidade circular dos maias, né? Como tudo volta a se conectar, como seria uma espécie de um tempo circular, onde tudo de uma ou outra maneira acaba se reencontrando, né? E o que a gente assiste na última trilogia é exatamente isso. O último filme é o ponto fora da curva, mas particularmente no Botão de Nácar, né, a gente está constantemente vendo isso, né? O passado se reencontra com o presente e volta uma espécie de círculo, né? E é interessante porque essa ideia das camadas do tempo, né, que a Patrícia também estava trazendo para a gente, a partir de Didi Uberman, também está presente nesses filmes sobre o México pré-colombiano, né? Onde ele vai mostrar como, e é engraçado também porque novamente aparece essa obsessão pela astronomia do Guzmán, né? Mas ele mostra como os arqueólogos começaram a achar alguns vestígios na península do Yucatán, não sei como se fala isso em português, e eles fizeram a partir de uma tecnologia desenvolvida para tentar pesquisar a atmosfera de Vênus, do planeta, né? Essa mesma tecnologia depois foi redirigida para a Península de Yucatán, através de satélites, mas eram satélites desenvolvidos para tentar pesquisar a atmosfera de Vênus, né? E é engraçado porque essa tecnologia, que é uma tecnologia, né, desenvolvida pela astronomia, é depois utilizada pela arqueologia. E nos dois casos, o que a gente assiste é essa ideia de ir para fora, ir para o espaço, ir para o tempo cósmico, para poder entender uma dimensão que é uma dimensão do interior, da camada do tempo, daquilo que está por baixo da superfície, né? É o mesmo movimento que a gente vê na última trilogia, né? Ir para fora para depois conseguir ir para dentro, né?
E outra coisa que eu fiquei pensando a partir da intervenção do Raymond tem a ver com uma dimensão que não tem, ou talvez tenha muito, mas acredito que não tem tanto de uma cosmologia pré-colombiana ou ameríndia, mas que tem sim a ver com uma ideia do Pascal, né, do filósofo francês, que é essa ideia dos dois infinitos, que é o constante movimento que o Guzmán vai fazer na última trilogia, né? O infinitamente grande ou infinitamente pequeno. Mas ele sempre vai fazer dialogar essas duas ideias, né? A gente vai para fora para poder entender o que está dentro. A gente tem que entender o infinitamente grande para entender o infinitamente pequeno. As duas coisas estão conectadas. O tempo circula, os diferentes pontos podem se interconectar, criando uma constelação. Não sei, acho que isso tentei explicar como lógica associativa. Não sei se estou respondendo alguma coisa, estou mais Não, perfeito. divagando um pouquinho. Muito obrigada. Eu quero muito assistir a esses trabalhos que ele fez no México. Se você depois puder me... Eles estão em YouTube. YouTube, Não foram editados como, sei lá, DVD, bom, DVD já ninguém usa, né? Mas até onde eu sei, nunca foram editados, mas estão no YouTube alguns deles. Excelente. Bom, então deixa eu passar a palavra para a Manuela Penafria, que gostaria de colocar uma pergunta. Então, obrigada. É um excelente painel. Obrigada pelas comunicações. Eu queria só colocar, sei lá, uma observação, uma questão, se calhar é transversal, mas que de facto a ideia da constelação trazida pelo Inácio me remete para isso. Eu sinceramente não adiro com muita facilidade ao discurso de uma ruptura na evolução do Guzmán cineasta, no sentido em que havia um documentário, uns filmes, um cinema mais político e agora mais ensaístico, mais pessoal, como se a política não estivesse lá colocada. Sinceramente, eu acho que há uma continuidade muitíssimo grande no cinema do Guzmán e acho que é um discurso dessa separação, dessa ruptura, parece um bocadinho apressado. Porque, por exemplo, na Batalha do Chile há gestos que não se repetem, ele filma o presente porque há gestos que de facto não se vão repetir, não é? E na Nostalgia da Luz há gestos que se repetem constantemente, aquelas mulheres vão lá constantemente ao deserto, não é? Portanto, está na mesma a filmar a urgência do presente, não é? Só que esse presente é de uma outra ordem, não é? Portanto, há ali uma possibilidade de repetição no dia seguinte. Anteriormente, não. E continua a ser, acho que até ainda mais político, no sentido em que a ideologia que está mais presente, portanto, nos últimos filmes é, digamos, algo mais ligado a um certo humanismo, não é? Portanto, uma ideologia política que depois vem da humanidade, não é? Ao contrário da anterior, que tinha ali já uma ideia de uma ideologia política mais direcionada com a necessidade de uma democracia, portanto, algo já muito, digamos, mais definido, não é? Porque eu comparo assim um bocado com uma ideia de